Lembrando que esse é o segundo vídeo da playlist de Python aqui do canal, então vê o primeiro vídeo para não se perder. Mas vamos lá. Condicionais são expressões que são executadas quando uma condição é satisfeita. Um exemplo de condicional seria esse. Imagina que você gosta muito de baunilha, e você só come sorvete se ele tiver baunilha. Então, se o sorvete tiver baunilha, eu como. Se não, eu rejeito. Perceba que o fato do sorvete ter baunilha ou não é binário, ou tem ou não tem. Ou seja, ele é uma booleana, verdadeiro ou falso, sim ou não, 1 ou 0. Aqui a gente declara uma variável chamada tem baunilha, como a gente viu no episódio passado, e atribui o valor de true, ou seja, é uma booleana, ou bool, e nesse caso é verdadeiro. Depois disso, a gente tem uma condicional, if, que significa se, e depois a condição, que nesse caso é tem baunilha igual a true. Se tem baunilha for de valor true, ou seja, se tiver baunilha, a gente come o sorvete. Se não, a gente recusa. Bem simples, né? Agora, a gente precisa prestar atenção na estrutura de um if. Perceba que ele segue um formato bem definido. If, seguido de 2 parênteses com valor booleano dentro e depois 2 pontos. Precisa ser dessa forma, senão ele não funciona. Perceba também que as instruções estão espaçadas. Isso se chama indentação, e é o que define os blocos de texto. Então toda vez que você abre uma condicional ou laço, você precisa avançar uma indentação, e toda vez que você termina, você volta uma indentação. Não se preocupe, isso vai ficar natural com o tempo. Você também pode adicionar o else 2 pontos depois do if. Else significa se não, mas ele é opcional. Antes da gente continuar, vamos ver como funcionam os blocos. Olha esse código aqui. Como dá pra ver, existem vários degraus nele. Eles mostram os blocos de códigos. Agora que a gente viu condicionais e blocos, a gente pode partir para os laços. Laços são parecidos com condicionais, e eles servem para repetição. Para a gente entender os laços, vamos pensar em um aniversário. Digamos que você vai comprar as velas para o seu aniversário. Você tem que comprar uma vela para cada ano de idade seu. Se você tem 10 anos, são 10 velas. Se você tem 20 anos, são 20 velas. E assim por diante. Se a gente fosse fazer isso em código, como ficaria? Assim? Mas e se eu precisar de 60 velas? Eu vou ter que escrever 60 linhas? Não me parece muito eficiente. E se eu te dissesse que usando laços, a gente pode fazer isso em 4 linhas de código? Mesmo que para 100 velas, ou até 1000, ou 100 mil velas. É só a gente usar o laço while. While significa enquanto. E é bem intuitivo. Enquanto a condição do while for satisfeita, o computador vai continuar realizando o bloco de código do while. Mas para o computador não fazer contas infinitamente e acabar travando, a gente precisa fazer com que ele saia do laço eventualmente. Isso é chamado de caso base. Vamos ver como isso fica com o exemplo das velas. Primeiro a gente declara a variável idade e coloca qualquer valor inteiro ou int. Depois a gente entra no laço do while. A condição para a gente continuar no laço é que a idade seja maior que 0. Para cada repetição do while, a gente vai tirar 1 ano de idade e falar que comprou uma vela. Quando acabarem os anos de idade, a gente sai do laço e o código é finalizado. Como dá para ver, o código funciona certinho, mesmo que só com 4 linhas. Mas vamos ver no passo a passo o que está acontecendo. Vamos colocar 3 anos de idade para isso. Primeiro o computador lê a variável idade igual a 3. Depois disso ele entra no while. Idade é igual a 3 e 3 é maior que 0. Então ele vai executar o bloco. Quando o computador executa o bloco, ele faz com que a idade seja igual a ela mesma menos 1. Ou seja, idade é igual a 3 menos 1, que é 2. Isso é só um jeito mais complicado de subtrair por 1. Depois disso, ele fala que comprou uma vela. E aí entra a repetição. A idade é 2. 2 é maior que 0? Sim. Então faça o bloco de novo. Idade que era 2 passa a ser 1. E fala que comprou mais uma vela. E de novo, a idade é 1. 1 é maior que 0? Sim. Então faça de novo. Idade passa a ser 0 e compra mais uma vela. E finalmente, a idade é 0. 0 é maior que 0? Não. Então saia do laço e a gente termina o código. O while é simples assim. Mas e se eu te dissesse que tem uma forma de fazer tudo isso em só 3 linhas ao invés de 4? Porque existe essa operação chamada for, que é muitas vezes chamada de for loop. Essencialmente ela é a mesma coisa que um while, mas é mais adaptada para quando você já tem um limite bem definido. A ideia é simples, ir de um ponto inicial até um ponto final, andando em uma certa velocidade. Como assim? Vamos ver a estrutura do for para a gente entender. Em Python, o for, que significa para, costuma vir acompanhado do range. O que você precisa saber é que o range tem 3 parâmetros: início, fim e deslocamento. Se você quiser contar de 0 a 10, basta iniciar em 0, terminar em 10 e aumentar de 1 em 1. Também tem uma versão mais simples do for, que você só coloca o início e o fim, e o computador automaticamente assume que você quer subir de 1 em 1. E é simples assim. Vamos ver o exemplo das velas usando for. Nesse caso, a gente coloca aqui, para cada idade contada, for idade contada, que pode ter qualquer nome, iniciando de 0, indo até o valor da idade, de 1 em 1, a gente vai falar que comprou uma vela. E olha só, já está pronto. Só para deixar claro, esse valor idade contada é o valor que está sendo alterado. No caso do while, foi a própria idade. Nesse aqui é a idade contada. O while tende a ser mais universal porque ele não só faz contagem, como também verificação de valores booleanos gerais. Mas isso a gente vê mais pra frente. Curte, se inscreve, compartilha e fica atento para os próximos vídeos que vão vir no canal.